Bom dia, sétimo ano! Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Jairo. Como é que vocês estão? Desde já, desejar para vocês uma excelente semana. E lembrando que nosso material, tá, está finalizando essa semana, tá? Então vou estar falando de vocês do último conteúdo desse material, que foi o material que está disponível no Palma Homeschool ou na escola, para quem foi buscar, que é o último conteúdo bacana de se estudar. São os ângulos. Professor, o que é um ângulo? Primeira coisa, toda vez que eu vou na quina, tá? Das paredes da minha casa, eu tenho uma ideia de quê? De ângulo. Toda vez que eu vou jogar meu futebol, eu olho para a trave, o encontro entre o travessão e a trave, o travessão na horizontal e a trave na vertical, aquele encontro ali me dá uma ideia de quê? De ângulo. Mas professor, o que seria um ângulo? Observe a definição matemática de ângulo aqui comigo, professor. Olha, chamamos de ângulo a região interna, região de dentro, delimitada por duas semirretas de mesma origem. Como assim, professor? Observe isso aqui, ó. Aqui, ó, de O até A, eu vou ter a primeira semirreta, que a origem dela é IO e vai em direção a A, mas não para, ela vai até o infinito. Então eu vou chamar aqui, ó, de OA. Então, quem é minha semirreta? OA. E indo aqui, ó, nessa direção, eu vou ter quem? A semirreta OB. Ok? Professor, o que seria o ângulo? Observem que OB e OA, elas têm a mesma origem. Onde é a origem dela? Em O. Tá vendo essa região interna aqui, ó? Ó. Então, essa região aqui, ó, é a que a gente chama de quê? De ângulo, tá? Então, a região interna, a região de dentro, delimitado por duas semirretas de mesma origem, OA, OB, eu vou chamar de quê? De ângulo. Então os ângulos, os elementos básicos de um ângulo são, ó, primeiro você vai ter o quê? Os lados. Quem são os lados desse ângulo? OA e OB. Então são as semirretas que formam um ângulo. OA e quem? OB. A origem do ângulo, ou seja, qual o ponto que o ângulo está situado? No ponto O. Agora vamos para a nomenclatura. Pessoal, a nomenclatura desse ângulo é isso, ó. Sempre a origem fica no meio. A, O, B. A, O, B. E você vai colocar o circunflexo em cima de O, que é a origem. A, O, B, ou pode ser também no contrário, ó. B, O, A. É a mesma coisa, ok? B, O, A. Onde é que fica o circunflexo? Na origem. Ok? Então, ângulo é a região interna delimitada por duas semirretas de mesma origem. Pessoal, todo ângulo, a unidade de medida de um ângulo é o quê? É o grau, ok? Uma volta completa em torno do mesmo ponto, eu vou ter um ângulo de quantos graus? 360. Então, uma volta completa em torno de um mesmo ponto, eu vou ter quantos graus? Ou seja, um círculo tem quantos graus? Uma circunferência, se eu botar um ponto, vai ser quanto? 360. Logo, a metade de uma volta, eu vou ter quantos graus? 180 graus, ok? Então, qual a unidade de medida de um ângulo? O grau. Uma volta completa, 360. Meia volta, 180. Um quarto de volta, 90 graus, ok? Então, a unidade de medida vai ser o grau. Pessoal, qual instrumento? O que eu utilizo para medir um ângulo? Para saber quantos graus tem um ângulo? É esse instrumento aqui, ó. O transferidor. Então, se você não tem, peça a mamãe, peça ao papai. Mamãe, papai, quero que você me compre um transferidor, que minha atividade vai precisar de um transferidor para eu medir o ângulo. Mas professor, eu sempre vi isso aí, sei que o nome disso é transferidor, mas não sei utilizar. Eu vou tentar mostrar para vocês já como é que vocês vão utilizar o transferidor. Esse é o transferidor de 180 graus, é o transferidor de meia volta, tá vendo? Meia volta equivale a quantos graus? 180 graus. Eu vou tentar mostrar para vocês já como é que você vai utilizar. Mas antes vamos dar as definições básicas dos ângulos, tá? Vem comigo. Lembrando, pessoal, anotem tudo no caderno, inclusive essa definição aqui, os 4 tipos de ângulo que a gente vai estudar.
A classificação de um ângulo. Um ângulo ele pode ser classificado em agudo, ele pode ser classificado em ângulo reto, ele pode ser classificado em ângulo obtuso ou ele pode ser classificado em ângulo raso. Professor, qual a diferença de ângulo agudo, reto, obtuso ou raso? O ângulo reto, agudo, pessoal, é todo ângulo, tá? Que é maior que 0 grau, porém menor que 90 graus. São os ângulos entre 0 e 90 graus. Então, todo ângulo entre 0 e 90 graus são chamados de ângulos agudos. São os ângulos, ó, aqui é 0 grau, tá vendo? Ó? Tá vendo? É como se fosse duas redes. O vermelho, aí, ó, todo ângulo boca aberta, tá? Aqui, ó, perdão, essa boca mais fechadinha assim, ó, a gente fala boca mais fechada, tá? Que vai do 0 até um pouquinho antes do 90, que é esse ângulo aqui, tá? Do 0, um pouquinho maior que 0, um pouquinho menor que 90, são chamados de ângulos agudos. Ângulos maiores que 0, porém menores que 90. 0,3 graus é um ângulo agudo, 70 graus é um ângulo agudo, 85 graus é um ângulo agudo, 89 graus é um ângulo agudo, 89,999997 é um ângulo agudo, porém o ângulo de 90 graus, exatamente o ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó, é o ângulo retinho assim, ó, um na vertical, o outro na horizontal, ok? Esse ângulo aqui, ó, que é representado por esse símbolozinho. Então, quando você vê esse símbolozinho com um quadradinho com um pontinho aqui dentro, você já sabe que ele é um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, beleza? Professor, e o obtuso? O obtuso é o boca mais aberto, ok? É esse aqui, ó, maior que 90, tá vendo? Começa daqui, um pouquinho maior que 90 e vai descendo até perto de quanto? De 180. Então, maior que 90, aí vem, porém menor que 180, eu vou chamar de ângulo que? Obtuso. 120, ângulo obtuso. 133, ângulo obtuso. 175, ângulo obtuso. 179,9999998, obtuso. Porém, o ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, todo ângulo que for exatamente igual a 180 graus, eu vou dizer que ele é um ângulo raso, ok? O ângulo raso é o ângulo de 90 ou de 180 graus. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. O agudo, maior que 0, menor do que 90. Maior que 0, menor que 90, agudo. Maior que 90, menor que 180, é um ângulo que? Obtuso, beleza? Mas, professor, como é que eu vou fazer essa aferição dos ângulos? Ou seja, como é que eu vou medir um ângulo? Eu já falei que o instrumento necessário é o transferidor. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, para ver se vocês conseguem fazer aí em sua casa, tá? Vem aqui comigo. Então vem aqui, pessoal, vamos tentar ver. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, ó. Observe isso aqui. Isso aqui no meio aqui, ó, onde pega justamente o ângulo de 90 graus, essa reta que eu fiz aqui, ó, é onde você vai centralizar. Ó, 0, 10, 20, 30 e assim até chegar a 180 graus. Você vai tentar alinhar isso aqui, ó, em uma das retas. Como assim, professor? Colocando esse ponto aqui, ó, na origem do ângulo, tá? Professor, não entendi. Vem aqui, ó, observe. Tá vendo esse ângulo aqui? Eu quero saber quanto é que mede esse ângulo bem aqui. O que é que você vai fazer? Ó, o 0 tá aqui, ó. Você vai pegar, colocar exatamente, ó, em cima da linha. Não é assim nem assim, é assim, ó. Exatamente em cima da linha. Tá vendo aqui, ó? Esse ponto fica exatamente, ó. Tem que ser exatamente em cima da linha, tá vendo? Aqui, ó. Passando exatamente no 0. Observe onde é que tá passando isso aqui, ó. Ó, exatamente no 0. Ok? Ó, exatamente na origem, tá? E veja onde é que tá passando isso aqui, ó. Tá passando aqui, professor. Ó. Tá passando aqui. E que ângulo é esse aqui? Onde a segunda reta passou? É o ângulo de 40 graus. Então, quanto é que mede esse ângulo aqui? 40
graus. Então, AOB é igual a 40 graus. E 40 graus é um ângulo que agudo, maior que zero, porém menor que 90 graus. Maior que zero, menor que 90 é um ângulo agudo. Agora aqui, pessoal, do mesmo jeito, ó, a reta tá aqui. Ah, professor, mas eu fui botar e não passou. Aí você pode esticar a reta, tá? Você pega seu lápis e estica a reta, com a reguinha, logicamente. Então você vai pegar aqui e colocar, ó. A origem tá aqui, tá vendo? Ó, não pode ser assim, nem deitado. Tem que ser exatamente seguindo essa reta aqui de baixo, ó. Tá vendo aqui agora? Pronto, ó. Ah, vou botar bem certinho. E isso aqui em cima da origem, tá? Onde passa os 90 graus. Deixa eu botar certinho aqui, ok? Pronto, pessoal. Botei certinho. Vê onde é que tá passando aqui, ó. Tá passando aqui a outra reta, ó. Tá passando aqui, ó. Ah, professor, e passou aonde a segunda reta? Observe. Passou no ângulo de 130 graus. Ou seja, esse ângulo boca aberta eu já percebo que é maior que 90. Ele mede quantos graus? 130 graus. Então o ângulo AOB, nesse caso, é igual a 130 graus. Ou seja, ele é um ângulo agora o quê? Obtuso. Ok? Então dessa forma é que vocês vão tentar realizar essa atividade. Mas para isso você tem que ter um transferidor. Tá bom? Então finalizem as atividades essa semana ainda, antes de sexta-feira, para que vocês tenham um tempo um pouquinho mais. Eu vou fazer um vídeo com relação às atividades de monitoramento. Amanhã eu estou realizando esse vídeo para tirar algumas dúvidas sobre a atividade de monitoramento, que são as 10 últimas questões que vocês entregam o gabarito. Beleza? Grande abraço a todos e até uma próxima aula!